Olá, boa noite. Vou colocar aqui o tema da nossa live e fixar o comentário. Oi, Paula. Olá. Deixa eu ver se eu consigo. Aê, consegui. Então, fixar o comentário aqui. Legal. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo depois no meu canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever, isso me ajuda muito. Curte, comenta, compartilha, tá? E se você está vendo esse vídeo também no IGTV, se você acha interessante, se você tem alguma amiga que está grávida, vale a pena mandar, marcar, tá? E se você está acompanhando ao vivo, pode colocar aqui nos comentários o arroba e o nome da pessoa. Que essa pessoa vai ser notificada que eu tô por aqui, tá bom? Então seja bem-vinda, que bom ter você aqui comigo. Hoje o meu objetivo é falar com as gestantes, ou até para quem tá pensando aí em engravidar. Hoje eu vou falar de 3 temas super interessantes, tá? Que é o pré-natal psicológico, coisas que ninguém te contam e que você merece e precisa saber ainda durante a gestação, tá bom? Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou comentar também que são os últimos dias para se inscrever no grupo de desafio 14 dias por uma maternidade mais leve e consciente. Então é um grupo que eu facilito, vai começar na segunda-feira, dia 1º. E nesse grupo eu vou conduzir, então, mulheres e mães por meio do seu autoconhecimento, olhando para o seu relacionamento com o companheiro, a sua vida social, coisas que essa mulher gosta de fazer ou gostava de fazer antes de ser mãe e hoje já não faz mais, como organizar a rotina, como organizar a casa, como melhorar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, enfim. Então, na primeira semana eu olho muito a mulher, né, muito autoconhecimento, e na segunda semana eu trabalho então o relacionamento dela com o filho, em que eu falo sobre como lidar com comportamentos desafiadores, como lidar com o que a gente chama de birra, né? Se vale a pena mesmo colocar de castigo, o que funciona, o que não funciona, como você pode ter mais paciência para brincar com essa criança, sem aquele tédio, sem, de fato, né, estando presente no momento, como criar memórias afetivas com essa criança. Então eu trago muitos conceitos de criação com apego, disciplina positiva, tá? Então vale muito a pena, o investimento é super baixo, perto de todo o retorno que você vai ter. E eu, durante 14 dias, estou à sua inteira disposição para tirar suas dúvidas, para te acompanhar, para estar do seu lado mesmo, pegar na sua mão junto com o seu autoconhecimento. Tá bom? Então, esse é o grupo de desafio, são os últimos dias para se inscrever, começa já no dia 1º. Muito bem, mas agora falando então do nosso tema da live de hoje, que é pré-natal psicológico. Você já ouviu falar em pré-natal psicológico? Muito provavelmente não, né? É um tema que está relativamente novo, sendo difundido aí, mas eu vou te explicar o porquê que ele é importante, tá? Então, a partir do momento em que você tem o resultado positivo em mãos, muito provavelmente você começa a pensar no nome do bebê, na decoração do quartinho, na lembrancinha, no chá, ou chá revelação, ou chá fralda, ou o que quer que seja, né? E tudo isso é muito gostoso, é muito positivo, vale muito a pena. Mas não é só isso, né? Eu preciso te falar que existem outras questões que você precisa observar para que essa chegada do bebê seja de fato mais tranquila, né? Essa é a parte bonitinha, essa é a parte fofa. O que acontece com a grande maioria das mulheres? Todo mundo tem aquela amiga ou parente ou quem quer que seja que vai te falar algumas coisas que você julga durante a gestação como sendo pessimista, ou você acha que com você não vai acontecer porque você está se preparando, porque você está lendo, você está se capacitando, né? E às vezes você até rola um bloqueio, sabe? Você nem ouve direito o que aquela pessoa fala, nem considera muito, porque dá a impressão que ela só vem trazer notícia ruim e que você está num momento de graça, né? De um momento muito bom da sua vida, curtindo a sua gestação, aproveitando então esse novo estar, né? Esse estar gestante.
O que que acontece? Depois que o bebê nasce, que vem a realidade, essa mãe, ela fica até com vergonha, sabe? De voltar para aquela pessoa e falar, você tem razão, ou de dar o braço a torcer, ou o que quer que seja, ou de ligar e pedir ajuda para ouvir, quem sabe, eu te avisei, né? Mas eu não tô aqui para falar só da maternidade romântica, da maternidade que é legal, daquilo que é gostoso. Eu tô aqui para falar também da maternidade real. A maternidade tem os dois lados. Tem um lado que é muito gostoso, que é muito delícia, você vê o seu bebezinho, sentir o cheiro do bebezinho e tudo mais. Mas também tem um lado sombrio. Tem um lado que dói, e dói, né? Porque é um grande mergulho no abismo de si mesmo, em que você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. Você não se enxerga mais, você não se percebe mais, né? Em quem que você está se tornando, tá? E isso é muito assustador. Então, um pré-natal psicológico, ou seja, se preparar emocionalmente para receber essa criança, é fundamental. O médico ginecologista obstetra, ele está aí à sua disposição para observar o desenvolvimento do bebê e o seu desenvolvimento físico, o seu bem-estar físico. Muitas mulheres relatam, né, em consultas com o médico, que fala lá às vezes uma coisa ou outra de como está se sentindo e o médico fala a típica frase, é assim mesmo. Né? É assim mesmo, vai passar, tá? E isso traz muita angústia para a mulher, porque ela sente que, não sei, dá a impressão que ela tá falando um mimimi, né? Ou que aquilo pro médico não faz muito sentido, ou de repente ela tá exagerando, e ela acaba se fechando e acaba não compartilhando mais isso com o médico ou com ninguém, tá? Oi, Kênia, seja bem-vinda. Então, para ela acaba sendo muito complicado, né? Se sentir julgada nesse momento, porque o foco do médico é o corpo físico, é o bem-estar físico. Poucos se preocupam então com o emocional dessa mulher, tá? Então, o pré-natal psicológico vem nesse sentido. E já tem estudos que apontam que quem faz um pré-natal psicológico, quem se prepara previamente, né, ainda durante a gestação, para lidar com as emoções da gestação e depois para o bem-estar desse bebê e dessa própria mulher, reduz em até 70% a chance de desenvolver uma depressão pós-parto. E, gente, os índices de depressão pós-parto são altíssimos. 1 em cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. Então veja, você provavelmente conhece aí, já teve contato com 4 mães, 4 amigas que tiveram seus bebês, né? E uma dessas 4 amigas provavelmente teve depressão pós-parto e às vezes passou por isso calada, tá? E eu não quero que essa pessoa seja você, né? Parte do meu trabalho é atender mulheres e gestantes assim como você, para conseguir ter uma gestação mais tranquila e depois também um pós-parto mais tranquilo, tá? Mas Camila, o que é esse pré-natal psicológico? O que acontece lá? São sessões, né? Pode acontecer de diversas formas, sessões de psicoterapia, sessões individuais. No pré-natal psicológico, às vezes a gente pode envolver a família, a mãe dessa gestante, ou, né, a sua mãe, o seu marido, o pai do nenê, enfim, para a gente passar informações sobre como conduzir essa gestação e também o depois, tá? Pode ser em grupo. Então, mulheres que estão mais ou menos aí na mesma semana de gestação, pelo menos no mesmo trimestre, que as questões vão mudando conforme vai passando, né, os trimestres da gestação. E também pode ser tanto presencial quanto online, ou seja, pelo Zoom ou numa videochamada individual, tá? Mas eu quero falar um pouquinho mais do que acontece nesse pré-natal psicológico e o que mais que a gente aborda. Então, a gente aborda questões como o relacionamento com o seu marido. Vamos supor, né, que o marido seja aí o pai do bebê. Gente, filho não vem para salvar casamento. Você já deve ter visto essa frase por aí, e isso é verdade. Muito pelo contrário, né? O recém-nascido, quando chega, ele vem às vezes para pôr em xeque um relacionamento. Então, se esse relacionamento já não tá legal, se ele tá abalado, às vezes o casal já tava brigando, né? E teve alguma relação aí de fazer as pazes ou qualquer coisa assim, e veio a gestação, isso vai ser permeado durante toda a gestação, e isso vem muito forte depois do nascimento do filho, tá? Essa relação entre vocês precisa estar muito forte para conseguir aguentar o baque que é ter um recém-nascido em casa.
porque não é fácil, não é fácil. Uma coisa é você ficar acordado até 2, 3 horas da manhã porque você estava assistindo uma série. Outra coisa é você querer dormir e a cada 40 minutos ter um nenê chorando dependendo de você e levando aí 1 hora para conseguir dormir de novo, tá? É extremamente cansativo, é muito cansativo. A privação de sono é uma das piores reclamações, né? Uma das reclamações mais frequentes das mulheres que têm bebezinho recém-nascido. E falar sobre isso dá uma sensação de que tá reclamando à toa. As pessoas julgam como se essa mulher não pudesse reclamar, como se essa mulher não pudesse se queixar, quando na verdade isso pega muito, né? Ou um marido que não ajuda, um marido que às vezes, e gente, isso é muito comum e muito triste, que sai de casa, ou abandona essa mulher mesmo, né? Ou simplesmente vai sair com os amigos, eu preciso espairecer, e essa mulher não tá lá podendo muito espairecer, porque ela tá lá com o neném e a responsabilidade cai toda sobre ela. Então, se esse tipo de acordo não é feito antes, ainda durante a gestação, fica muito complicado depois assim que o bebezinho nasce. Tá? Esse relacionamento ele precisa estar muito fortalecido. É fundamental que esse homem saiba o papel que ele tem ainda durante a gestação para cuidar dessa mulher, para ele também estudar sobre a amamentação, cuidados com o nenê, tudo que ele pode fazer, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui, as únicas coisas que só a mãe pode fazer pelo nenê é parir e amamentar. De resto, o pai pode fazer tudo. Né? O pai pode colocar para rotar, o pai pode dar banho, o pai pode limpar a casa. Então, na gestação, se o pai ainda não sabe, é o momento então dele aprender a colocar roupa na máquina, a preparar algum alimento mais prático, a cortar alguma fruta, a fazer estoque de marmitinhas, de comidinhas congeladas, a ver qual que é a rede de apoio, onde tem um lugar que entregue remédio, onde tem um lugar que entregue as comidinhas, se tem alguém que pode auxiliar na limpeza de casa, se for o caso, ou ele mesmo pode fazer. Então, isso precisa ser acordado ainda durante a gestação, tá? Isso só para falar do relacionamento com o parceiro. A Doula perguntando, Doula Paula. Oi, Doula Paula. Oi, Camila, você coloca a gestante e a família... coloca para a gestante e família quais serão os assuntos abordados no pré-natal psicológico antes de iniciar ou não. Sim, isso é um acordo, né? E a gente vai sentindo muito que feridas que essa mulher vai trazendo. Às vezes no começo ela nem faz ideia que, por exemplo, algo que aconteceu com alguém da família dela vai acabar pegando durante a gestação para ela, tá? Então, a gente tem alguns temas que já são pré-estabelecidos, como esse relacionamento, né, com o parceiro, com a família, cuidados com o nenê, sentimentos durante a gestação, parto, medo, que eu vou comentar aqui, mas, obviamente, se essa mulher quiser trazer algo mais, a gente trabalha também, tá? Então, o foco é muito o preparo dela, o olhar para ela, durante a gestação, mas principalmente um preparo depois, de tudo que ela vai encontrar depois que o bebê nasce. E sem julgamento, sabe? Dela poder trazer os medos delas, as angústias, sem julgamento algum, tá? Que mais? Então, esse relacionamento com o parceiro precisa estar muito estabelecido e muitas coisas são feitas ainda durante a gestação, para que esse homem saiba de fato o papel dele. Assim que o bebezinho nasce, essa dupla, que era o casal, vira um triângulo, né? Só que nesse triângulo vai ter um elo aí que precisa ser muito fortalecido, que é o elo mãe-bebê. Essa mulher, ela acaba excluindo, sem perceber, o homem dessa relação, e ela também precisa saber que o bebê é dos dois, que esse pai precisa participar, que não tem certo e errado, né? E muitas mulheres acabam tendo o bebê só para si e não deixam o pai participar depois. Então isso precisa ser dito, tá? Entre os dois. Que mais que a gente trabalha? Relação com a mãe, né? Então, dessa mulher com a mãe dela e dessa mulher com a sogra. Muitas pessoas relatam que esse relacionamento com a mãe e com a sogra mudou depois da chegada do bebê. Isso é fato, muda mesmo. Por quê? Essa mulher que até então era a nora ou a filha, ela tá num papel que é comum às três agora, que vai ser o papel de mãe. E nisso existe muito julgamento da forma como essa geração anterior, né, da sua mãe e da sua sogra, te criou. Porque elas foram criadas também num método muito mais tradicional do que aquilo que elas aplicaram. A tendência é que a gente sempre vai evoluindo, né? Mas muito provavelmente as suas avós tiveram uma criação mais rígida, a sua mãe procurou ter uma criação mais tranquila e você provavelmente vai querer fazer diferente daquilo que você recebeu, tá? Então, esse conflito de gerações, ele acaba pegando sim. Talvez nem tanto durante a gestação, mas
acontece muito depois que esse bebezinho nasce. O que é muito comum de acontecer durante a gestação, a mulher chega quase como uma barriga, né? Então ela chega nos eventos, nos almoços de família, é a barriga chegando, todo mundo vai direto na barriga e em cima dela e tudo mais. Depois que o bebezinho nasce, é como se essa mulher não existisse, dá a impressão que o nenê vem flutuando e ninguém nem tinha pra essa mulher, todo mundo em cima do nenê, tá? Então esse relacionamento aí com a mãe, com a sogra, precisa estar muito bem estabelecido para que essas mulheres, essas avós, não se sintam julgadas na sua forma de maternar só porque essa mulher agora quer fazer uma escolha diferente, quer fazer de uma forma diferente, tá? É muito comum que essa mulher, ela se volte mais para sua própria mãe, porque ela quer voltar para o papel de filha, né? Muitas mulheres que eu atendo relatam isso. Eu só queria ser filha de novo, eu não queria ser mãe, sabe? Eu tô muito feliz com o meu bebezinho, mas ela também sente falta de um colo, de um apoio, porque as pessoas vão querer ajudar ela com o nenê, mas gente, a rede de apoio tá aí para apoiar a mulher, para olhar para essa mulher e proporcionar para ela um bem-estar, porque ela estando bem, aí sim ela consegue estar bem pro nenê, tá? E a sogra muitas vezes está preocupada com o filho dela, não necessariamente com a mãe do neto dela, né? Então ela tá preocupada com o filho ou tá preocupada com o neto. Mas às vezes ela se esquece de olhar que tem uma mulher recém-parida ali que precisa de cuidados também, tá? Então isso é falado durante o pré-natal psicológico. O que mais? Ainda durante a gestação é importante que você procure um pediatra e converse com esse pediatra. Faz como se fosse entrevista de emprego mesmo, sabe? Porque o pediatra vai ser um grande parceiro, um grande parceiro. Observe se esse médico, se esse pediatra dá o WhatsApp dele, se ele atende ligação de madrugada, né? Ou se você só tem acesso à secretária, se você não tem acesso ao celular dele. Observe se esse pediatra traz valores muito próximos ao seu ou da forma como você quer criar. Tá? Isso ajuda muito, porque no momento de vulnerabilidade e de incerteza, você entra em contato com o pediatra, é a palavra de especialista que você tem, ainda que você se questione um pouco. E essa insegurança não faz nada bem, nem para você, nem para o nenê. Então é importante que o pediatra seja, de fato, alguém que vai ser parceiro aí na sua forma de criar, em todas as suas escolhas, tá? Lembrando que pediatra não é Deus. Aliás, nenhum profissional. Então, você não deve satisfação para ninguém. Você não precisa contar exatamente tudo o que acontece na sua vida, né? Claro, é para ser uma parceria? É para ser uma parceria. Mas quem tá lá no dia a dia, na sua realidade, é você, tá? Então encontre um profissional ainda durante a gestação que vai te dar essa segurança, que traga conceitos muito próximos daquilo que você quer trazer para sua vida e para o seu bebê, tá? O que mais? Grupos, então ainda durante a gestação estabeleça quem vão ser os seus grupos, suas redes de apoio, seja grupo de maternidade no WhatsApp ou em Facebook ou onde quer que seja, às vezes grupos que tiveram a mesma doula. Esse é um grupo que eu tenho até hoje, foi minha grande rede de apoio na época, que eram mães que assim como eu tinham acabado de ter nenê, e a gente compartilhava muita experiência, a gente trocava muito, e por ser um monte de mãe, tudo com nenê, né, na mesma faixa etária, não importava a hora, então de madrugada você lançava alguma dúvida, tinha lá algum retorno. Procure por grupos assim. Se você não tiver, pode entrar em contato comigo que eu te mando. Eu tenho alguns grupos de mães e eu consigo te colocar nesses grupos e te ajudar e ser aí parte da sua rede de apoio, tá bom? Isso ajuda muito, né? Principalmente porque é uma ajuda imediata, alguém que você manda e a pessoa já responde, alguém já interage lá, seja para falar de marca de fralda, marca de pomada, de se é isso mesmo, enfim. Todas essas angústias, tá bom? Então, o que mais que o pré-natal psicológico ajuda e dá suporte? Durante a gestação, você muito provavelmente sente medo, muito medo, né? E você pode ser que não sinta vontade para falar com ninguém, porque se você tentou falar com alguém e a pessoa, de certa forma, te julgou, minimizou, questionou o que você traz, você muito provavelmente se retrai ou guarda para você, né? Será que o que eu tô sentindo é normal? Será que esse medo faz sentido? Ou que eu tô exagerando? Ou que é mimimi? Só que você segurar isso para você, aquela angústia, aquela dúvida vai ficar dentro de você, mas de alguma forma você precisa explorar, né? Quais são esses medos? Então muitas mães relatam principalmente medo do parto e muitas gestantes se preparam muito e leem muito e pesquisam muito para o momento do parto. Mas o parto, ele não é o fim, o parto é o começo, é um grande portal que vai te levar para a maternidade,
tá? A diferença é a forma como você vai passar por esse portal. Pode ser então que durante esse pré-natal psicológico ou durante a gestação você escolha e busque por um parto respeitoso, independente da via de parto. Se você escolher um parto cesárea e isso for uma escolha consciente de todos os riscos, enfim, que seja de uma forma muito respeitosa e muito acolhedora. Se você não tiver condições de arcar com uma equipe ou com o médico que você queira, o que eu recomendo muito, tenha uma doula, tá? Tem doulas para todos os bolsos, então não imagine que você não vai poder pagar. Pesquisa antes, porque sempre tem uma doula para cada gestante, tá? Então tem doula para todos os bolsos e eu recomendo muito, ainda que você escolha ter cesárea. A doula não é só para quem quer ter parto na água em casa, tá bom? Doula é a mulher que vai te acompanhar e vai te dar esse suporte emocional, principalmente no finalzinho da gestação, no momento do parto e nos primeiros dias de cuidado com o bebê. Recomendo muito, muito mesmo, tá bom? Então, voltando um pouquinho, né? A gestante, ela traz muito esse medo do parto, do que vai acontecer com ela, e isso é real, porque a gente ouve muitas histórias. Tem histórias meio cabeludas que não deviam nem contar pra gestante, isso é fato, tá? Mas tem histórias, sim, que são muito reais e coisas que acontecem que são violências obstétricas e que a gente nem acha que é, né? Um próprio julgamento, ou ouvir algum tipo de piadinha, algum tipo de discriminação, ou o médico tá lá no momento de um exame e conversando com outro colega de trabalho de qualquer outro assunto, enfim, coisas muito desrespeitosas podem acontecer no momento do parto e a gente quer prevenir isso. Se você está fortalecido emocionalmente, você mesmo não permite que isso aconteça no momento do seu parto. Você pode ter um plano de parto, que é um documento em que você escreve tudo o que você gostaria que acontecesse ou que não gostaria que acontecesse no seu parto. E assim que você dá a entrada na maternidade, você pode mostrar esse seu plano de parto, porque você talvez ou vai estar passando por dores, não vai estar muito em condições de discutir com ninguém, mas se o documento está lá, a pessoa que te atendeu, a enfermeira que te atendeu, ela vai ler aquele documento e ela vai estar ciente das suas escolhas, tá? Eles podem minimamente aí respeitar o plano de parto, tá bom? Isso a gente pode elaborar durante um pré-natal psicológico. Que mais? Então, medo do parto, medo de morrer. Muitas mães relatam medo de morrer, porque se eu morrer, quem que vai cuidar desse nenê? Né? O que vai ser da minha vida? Ou será que eu vou dar conta? Esse medo de morrer, claro, né, durante o trabalho de pré-natal psicológico, a gente investiga se teve casos na família, o que aconteceu, por que esse medo vem de uma forma tão forte, enfim. Mas esse medo de não dar conta, isso é muito comum, muito comum. Será que eu vou dar conta? E que seja o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, ou agora eu sou mãe solo, ou agora com essa história de pandemia, né, não vou ter lá tanta rede de apoio, tá? Então, esse medo de não dar conta, ele vem. E eu vou te contar um segredo, ele te acompanha, tá? Por um bom tempo, até que o seu puerpério dure, coisa que eu sempre falo aqui, o puerpério não é a quarentena, não dura só 40 dias, ele dura pelo menos 2 anos de vida do bebê, então por pelo menos 2 anos de vida do bebê você vai ter essa angústia do será que eu vou dar conta? Segredo, você não precisa dar conta de tudo, tá bom? Bom, então a gestante ela passa por muitas incertezas, ela tem sensações no corpo que ela não sabe se é normal ou se não é, né? Ou muitas câimbras, ou o dormir de um lado e não dormir do outro, e essa mulher, se ela não tem com quem conversar, ela vai perguntar onde? Na internet. E na internet, minha gente, tem de tudo, né? Tem as histórias mais cabeludas possíveis, que você vai achar que você tá morrendo de ler aquelas coisas lá no Dr. Google. Então, por isso que é bom evitar ficar pesquisando tudo quanto é sintoma aí na internet. Então essa mulher não sabe se é normal ou se não é tudo que ela tá sentindo, tá? Por isso que um grupo e ter com quem compartilhar ajuda muito. Muitas mulheres têm sintomas agravados, e eu falo agravados porque quase todo mundo tem sintomas de depressão e de ansiedade. Então, durante a gestação, as emoções elas estão borbulhando, como tudo no seu corpo. O seu corpo está mudando, os seus hormônios estão mudando e o seu lado emocional também está mudando. Então, você pode ter sintomas de ansiedade, como insônia, dificuldade para dormir, aceleração na respiração, aceleração no peito, as mãos tremendo, um medo
medo que vem do nada, pensamentos recorrentes e sintomas de depressão também. Então, uma tristeza, uma vontade de ficar sozinha, nem toda vez dá vontade de sair da cama, dá vontade de dormir um pouco mais, tá? Claro, na gestação a gente tem aí bastante sono e tal, mas em alguns casos tem um sentimento mais depressivo, uma tristeza, até envolvendo todo esse medo de não dar conta, tá bom? Então, se essa gestante já apresenta esses sintomas de ansiedade, depressão, ou se já teve casos de depressão prévio, né, antes da gestação, ela muito provavelmente é uma pessoa que está mais suscetível a ter depressão pós-parto. E o pré-natal psicológico ajuda a evitar isso, ok? Outra coisa, históricos de aborto. Então, se essa mulher já teve algum tipo de perda gestacional, ou tem na família, ou teve alguém muito próximo a ela, ou se é uma tentante, né, venho tentando há muito tempo, muito provavelmente essa gestação ela vai ser mais, vai exigir mais emocionalmente dessa mulher, tá? Bom, falando um pouquinho então agora dos rituais de despedida da barriga, eu trouxe isso no Stories, eu comentei um pouquinho no Stories e hoje eu coloquei um post de uma parte do ritual que eu fiz, que foi escrever uma carta para minha filha. Para quem tá esperando, ou se você, né, quer esperar, ainda que seja cesárea, mas se você quer esperar o momento do nenê tá pronto, o momento de você de fato entrar em trabalho de parto, sentir as contrações, enfim... quando vai chegando lá na 38ª semana, 39ª semana, vai trazendo uma angústia muito grande para essa mulher, porque ela não sabe quando vai acontecer, ela sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, nem como, nem onde. E se é uma pessoa que já tem uma necessidade de ter um controle, lidar com isso, com esse não saber quando, nem como, nem onde vai acontecer, traz uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande, né? E esses últimos dias vem trazendo ansiedade de aí, tá perto, mas quando? Tá perto, mas quando? Então tem alguns rituais que a gente pode fazer lá pela 37ª semana, 38ª semana, que é a despedida da barriga. Você pode colocar uma música tranquila, você pode tomar um chá que você gosta, você pode fazer uma dança, pode ter a companhia do seu parceiro ou não. Você pode agora, né, em tempos de Covid, fazer uma videochamada com as suas amigas ou com pessoas que você gosta. Tem algumas doulas que fazem o trabalho de pintura na barriga, então elas põem a mão na barriga, sente mais ou menos onde tá as costinhas do nenê e desenha o nenê para você tirar foto, né, fazer algumas fotos bonitas, conversar com a barriga, conversa muito com esse nenê. Algo que eu fiz então foi escrever uma cartinha. Então eu escrevi para minha filha o quanto eu estava pronta já para recebê-la, o quanto eu queria recebê-la, que ela já podia vir. E gente, impressionante, eu escrevi essa carta, no dia seguinte a minha bolsa rompeu e eu comecei então a entrar em trabalho de parto, sabe? É como se de fato eu tivesse tirado algumas travas de mim mesma, isso entre outras particularidades aí, né, da minha vida especificamente, que eu tirei aquelas travas e então o trabalho de parto deslanchou, tá? Então quando a gente acompanha uma mulher, fica muito mais fácil da gente identificar quais são essas travas. De repente essa necessidade de controle, ou é a necessidade de ser acolhida, ou ter uma validação de alguém da família, tá? Coisas que são muito sutis, mas que a gente consegue então ajudar essa mulher para começar a desencadear esse trabalho de parto de uma forma bem tranquila e respeitosa. E esses rituais de despedida da barriga vêm então para coroar esse momento, esse encerramento da gestação de uma forma bem bonita, né? Memorável. São rituais muito gostosos, tá bom? Coisas que ninguém te conta durante a gestação, mas que você precisa saber. Cuidados com o nenê, o que é normal, o que não é, né? Nenezinho que vai chorar, gente, todos os nenéns vão chorar. Nenhuma mãe fica se imaginando ainda durante a gestação com um bebê que não para de chorar e ela não sabe o que fazer. A mãe, ela se imagina com o nenezinho dormindo ou o nenezinho rindo, sempre bons momentos. Mas quando o nenê real nasce, a realidade é outra. É um nenê que vai chorar muito mais do que você imagina. Durante a maternidade, naqueles 2, 3 dias na maternidade, o bebê quase não chora. E aí muitas pessoas vêm e falam:
Ai, mas ele é muito bonzinho, olha só, ele nem chora, ele é muito bonzinho. Gente, o neném nem sabe que nasceu, tá? Até os 3 meses mais ou menos ele nem sabe que tá nesse mundo. Ele só sabe que ele precisa, né, e sente que ele precisa ter o mesmo ambiente intrauterino, o ambiente que ele tinha lá na sua barriga, ele precisa que esse ambiente seja então recriado fora da barriga. A Kênia falando de indicação de doula, sim, dou indicação de doulas. A minha doula do coração, que foi a minha doula, é a Raquel. Eu fiz uma live até no perfil dela ontem, contando o meu relato de parto. Eu vou colocar depois no Stories de novo, coloco depois aqui o perfil dela, mas tem várias outras doulas que a gente indica, dependendo até da região da mulher. A gente acha uma próxima a ela, tá? Pra achar uma doula é interessante fazer uma entrevista pra sentir se bate, porque é a mulher que vai estar lá do seu lado de fato, emocionalmente e olhando pra você e te ajudando, sendo o seu suporte no momento mais importante, tá bom? Então, voltando aí, né, o nenezinho lá chorando, enfim, é importante que você saiba de antemão que isso pode acontecer. A privação de sono, ela acaba com qualquer mulher. Esse homem, ele precisa estar preparado para ser, então, o suporte para essa mulher na casa, né, oferecer alimento para ela, água para que ela consiga amamentar, tem as dificuldades com a amamentação. Então, gente, eu tava falando de esterogestação, né? A gestação fora do útero. É importante que você, durante a gestação, estude sobre esterogestação. Eu tenho alguns conteúdos na minha página sobre isso. Estude sobre a amamentação. A amamentação não é instintivo. Não é só colocar o nenê e ele vai começar a plugar. É preciso que esse nenê tenha uma pega correta. Não tenha vergonha de pedir ajuda no hospital, tá? Tem muitas mulheres e, gente, eu me coloco nesse lugar. Eu queria mostrar que eu sabia. Eu queria mostrar que eu era super preparada. Sai desse pedestal, né? Sai dessa arrogância, desse orgulho todo, tá? Peça ajuda. Peça ajuda para as enfermeiras para mostrarem para você como que é a pega correta desse nenê, para não machucar o seu bico. Tenha contato de uma consultora de amamentação. Então, se o bicho pegar muito, entre em contato com essa consultora. Uma consulta de uma consultora de amamentação custa lá, sei lá, 200, 250 reais. Parece caro, mas quanto custa uma lata de leite? Uma lata de fórmula, tá? Tá por volta de 80 reais. Então, com 4 latas de leite, que o bebê levaria aí 2 meses para tomar, você tem uma consulta com a consultora de amamentação e consegue amamentar aí, que é de graça, que é o melhor alimento para o seu nenê. Eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Às vezes você pode ter tido as suas razões, mas se durante a gestação você se prepara para isso, as coisas tendem a fluir muito melhor, tá? Se você já sabe com relação aos prejuízos de uso de chupeta, de bico artificial, se você tem esse desejo de amamentar, isso pode e é muito possível, mas você precisa estar preparada, você precisa se informar, tá? A Kênia comentando que é a indicação para uma paciente. Então, a Raquel, depois eu te mando, tá, Kênia? O contato dela. E mesmo lendo tudo sobre a amamentação, o real pode ser bem mais difícil. Sim, e é muito mais difícil. Então, na teoria, é tudo muito lindo, tá? Não desconfie de quando você lê artigos falando da dificuldade, porque é real. Depois que o bebezinho nasce, você sente mesmo, tá? Que mais? Então, pesquisar sobre amamentação, esterogestação, baby blues. Baby blues é uma tristeza que essa mulher sente assim que o nenezinho nasce. Vai aí, começa no 4º dia que o nenezinho nasce e vai até mais ou menos 10, 15 dias que esse baby blues dura. É uma melancolia, é uma tristeza muito grande. Essa mulher, ela chora do nada. Tá? Ela tá com seu bebezinho, tá tudo bem, o nenê é saudável, ela tá saudável, tá se recuperando, mas ela sente tristeza, ela sente um vazio, e esse é um vazio real. E as pessoas que estão em volta acabam julgando essa mulher. Essa é a grande verdade. E ela se sente julgada, ela se sente pior ainda, né? Ou as pessoas falam, nossa, mas você não tá feliz com seu nenê no colo? E não é isso, não é isso. É hormonal e é completamente comum. Então, se esse companheiro, se o pai do nenê sabe que o baby blues pode acontecer e sabe que é normal, a tendência é que ele consiga, então, ser mais compreensivo e ajudar essa mulher a passar por isso.
tá? Então o baby blues é normal, ele acomete cerca de 80% das mulheres. Então essa tristeza que vem do nada, essa melancolia que vem do nada, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Começa lá em volta do 4º dia do nenê, que normalmente coincide quando a mulher sai do hospital e chega em casa, tá? Que aí ela se depara com a realidade mais fria, muito mais do que quando ela estava vivenciando no hospital, tá? Até por volta de 15 dias aí desse nenê, tá bom? Então o baby blues, ele é real, ele acontece. Se essa mulher se prepara antes, durante a gestação e sabe o que é, sabe como é, fica mais fácil dela identificar quando ele acontecer e saber que é normal e que vai passar, tá? Agora, se não passar, se vier um sentimento muito maior, às vezes uma sensação de inadequação, uma sensação de que outras pessoas vão cuidar desse bebê muito melhor que você, ou que você não é a melhor mãe para esse bebê, ou você se sente culpada, ou você não sente vontade de cuidar desse nenê, ou você tem muitas dúvidas, você não consegue curtir, sabe, um momento sequer com esse nenê, ou se quando o nenê chora você fica com raiva. Então são sentimentos assim que é uma luzinha vermelha que acende pra gente da depressão pós-parto. E a gente precisa ficar de olho, e a rede de apoio precisa ficar de olho, e esse marido, esse companheiro precisa ficar de olho. Então, se durante a gestação ele sabe mais ou menos como identificar, fica mais fácil quando ele vê a mulher, se tá passando por isso, de conseguir pedir ajuda, tá bom? Então, depressão pós-parto precisa de um acompanhamento. Não necessariamente, nem sempre é medicamentoso. Às vezes sim, às vezes não. O medicamento ele vem para ajudar muito a tirar a mulher desse limbo que é a depressão, para conseguir ter mais vitalidade e olhar para esse bebê de uma forma mais saudável e para ela principalmente, tá? Então falei do baby blues, depressão pós-parto e também do puerpério, que é o que eu sempre trago aqui, que é esse período que vai até pelo menos 2 anos de vida do bebê. É um momento de muita fusão emocional dessa mãe com esse nenê. Que ela sente o que o nenê sente e vice-versa, porque o bebê é o único ser que te conhece por dentro, né? Eu costumo falar muito isso. Então, essa fusão emocional, ela de fato é muito grande. Tem muitos relatos de mãe que tá dormindo e ela acorda e dali a pouquinho o bebezinho acorda também, tá? Ou mães que, por exemplo, evitam voltar, ou tem alguma questão aí de voltar a ter relação sexual com seu marido, é muito comum. Quando ela começa a pensar em alguma desculpa, o bebezinho acorda, tá? Isso é muito comum. E a gente pode olhar para isso com mais carinho em sessões de psicoterapia. Coisas que acontecem e ninguém te conta, que você vai sangrar, que você vai menstruar muito, por muitos dias. Por muitos dias, que você vai sentir um vazio por dentro, e esse vazio é tanto emocional quanto físico, porque a barriga fica quase que um oco por dentro até os órgãos voltarem ao normal, né? O caminhar, ele se torna aí diferente por dentro, né? E são sensações diferentes que você provavelmente nunca sentiu. Coisas que ninguém te conta, o cabelo cai muito. Durante a gestação, unha e cabelo fica impecável. Depois da gestação, e isso é questão hormonal, o cabelo cai. O meu chegou a fazer entrada aqui assim, ó. Tudo isso daqui, ó, eu fiquei careca. Isso aqui é tudo cabelinho novo, tá? Então, é comum, é normal, acontece. Por mais que você use cremes, shampoos e pomadas e o que quer que seja, na real, não adianta muito. Vai ser bem paliativo, sabe? Porque acontece e é hormonal, o cabelo vai cair, tá? E ele nasce depois. Só que quando nasce, principalmente para quem tem cabelo cacheado, né, fica aqueles frizz. E isso para a mulher que tá voltando, e isso acontece por volta do 4º, 5º mês do bebê, isso mexe muito com a autoestima, né, da mulher. Então, ela sabendo já que isso vai acontecer, sabendo quem ela pode contar com ajuda, fica muito mais fácil, tá? Então, queda de cabelo, as sensações, as dores no corpo, dor de cabeça, dor no corpo, dor na lombar, dor aqui no trapézio, né, nos ombros, no pescoço, pela tensão de carregar o nenê e o medo de quebrar o nenê, o medo de deixar escorregar, tudo isso traz uma tensão física mesmo. Então, relaxa, você sabe carregar esse nenê não vai cair, esse nenê não vai quebrar, tá tudo bem. Então, relaxa mesmo. Se você tiver a oportunidade, se for possível, contar com uma massagem, ainda que seja do banhê, dá uma aliviada, tá? Ajusta um pouco e dá uma aliviada assim no corpo, tá bom? Libido, gente, libido muda muito depois que o bebê nasce. Principalmente por questões hormonais. Enquanto você estiver amamentando, o próprio hormônio que produz o leite,
é inibidor da libido. É quase como se biologicamente o seu corpo estivesse falando: ei, você está criando e cuidando de uma cria, você não pode ter mais crias neste momento, você não pode reproduzir neste momento, então foca nessa cria, tá? Biologicamente é isso que acontece. Mas emocionalmente, até pro relacionamento, né, seu com o seu marido, é importante que esse diálogo seja muito transparente entre vocês. Tá? E que você fale, que quando você de fato tá à vontade, quando você não tá, normalmente você não vai ter lubrificação, então vai ser um momento bem diferente. Por isso que esse casamento, esse relacionamento, ele precisa estar muito ajustado antes, ainda durante a gestação, porque por um longo período vai ter um fator aí que vai interferir nessa intimidade de vocês. E isso não pode abalar a cumplicidade entre vocês, a parceria de vocês, tá? O casamento é muito mais que sexo. O casamento é parceria, é cumplicidade, é intimidade, mas intimidade no sentido de você ter liberdade de falar os seus piores medos, falar aquilo que você não tem coragem nem de pensar, tá? Intimidade é isso, é você poder compartilhar isso com outra pessoa sem se sentir julgado. Muito pelo contrário, se sentindo acolhida e tendo de fato um parceiro, um cúmplice, alguém que vai te apoiar, tá? Fortaleça muito o seu relacionamento, se possível, tá bom? Muito bem, então, resumão aí de tudo que eu trouxe para vocês, tá? Até pra gente fechar esse vídeo, se você tiver alguma dúvida pode colocar aqui enquanto eu estiver falando, mas o que é o pré-natal psicológico? Acompanhamento. Então, um acompanhamento, algumas sessões em que a gente vai tratar dessas questões específicas durante a sua gestação, todos os seus medos, suas angústias. A gente vai envolver o pai do nenê, vamos envolver as avós, se for o caso, ajudar você a construir uma rede de apoio durante a gestação e até depois do parto, te ajudar nos seus medos do parto, suas angústias, observar se você não apresenta aí sintomas de ansiedade e depressão que podem desencadear uma depressão pós-parto depois que o bebezinho nasce, tá? Esse é o pré-natal psicológico, olhar para suas emoções, te fortalecer, te contar e te preparar para o que vem em seguida, porque o parto é só o portal, é só uma passagem, o principal é o que vem depois, tá? E o que vem depois é onde o bicho pega. É bem puxado. Eu não tô aqui para trazer só a maternidade linda, eu tô aqui para trazer também a maternidade real. E eu tô aqui para falar das duas maternidades, que é muito bom ter o bebezinho cheirosinho, mas também é muito cansativo você ter um nenê chorando o tempo todo, você com privação de sono e precisando de ajuda, tá? Você precisa e deve contar com ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. Então, o pré-natal psicológico, ele vem muito para isso, para te ajudar nesse sentido também, tá bom? Que mais? Então, falei desses medos, do que o pré-natal psicológico vai te ajudar, falei aí de alguns rituais de despedida da barriga que você pode fazer, ou para desencadear um trabalho de parto que, de repente, você tá numa ansiedade maior, ou também para ser uma carta e uma lembrança bonita para você ler para essa criança em seguida, tá bom? E falei algumas coisas que ninguém te conta, ou quando conta você acha que é exagero, ou você não quer nem ouvir durante a gestação, né? Que dá a impressão que as pessoas estão sendo muito pessimistas, mas é verdade, né? Sangra, dói, tem fissura, a amamentação é difícil, cólica é difícil, você vai ficar com dúvida, você não vai saber como lidar, mas se você já montou uma rede de apoio antes, fica tudo muito mais fácil. Se você já se preparou previamente, fica tudo muito mais fácil. Se eu comentando, se eu soubesse disso há 15 anos, não teria sofrido tanto. Pois é, né? A gente vem sabendo das coisas na hora certa. Quem sabe aí você não pode ser uma ajuda para outras mulheres também, ser rede de apoio para outras mulheres, né? É essa a grande ideia. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente agradece retribuindo, jogando para frente, adiante, espalhando coisas boas e conhecimento, tá bom? Doula Paula, adorei. Camila, sou psicóloga também aqui no Rio Grande do Sul, gostaria de iniciar com esse serviço aqui. Legal! A live esclareceu bastante coisa, muito obrigada. Obrigada, Paula, que bom, gostei. Depois a gente pode trocar figurinha, manda um WhatsApp para mim, a gente troca figurinha, eu adoro, tá bom? Muito bem, meninas. Beijo, era isso que eu queria trazer, espero ter ajudado vocês.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu, de fato, me sinto realizada. Eu me sinto muito feliz em conseguir ajudar as pessoas a terem uma jornada materna mais leve e consciente. Desde a gestação, parto, puerpério, até depois, que a criança já tá grandinha, já tá maiorzinha. Eu tô aqui com a minha pequena de 4 anos e meio. É um desafio atrás do outro, né? Então, se você tá nesse universo da maternidade, vem comigo, vamos juntas, que a gente consegue ter uma jornada mais leve e consciente, tá bom? Obrigada, Kênia. Falando, ajuda mesmo, sou testemunha. Linda. Muito bem, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.